Ah, oi! Olá! Claro que você virou a câmera bem na Eu hora. tava arrumando a minha câmera porque eu não sabia que ia começar tão assim rápido. Aparece uma contagem regressiva, Natália, aparece Pra mim não 3. acontece, não? não aparece uma contagem regressiva, só aparece pra você que é a host do negócio. Ah, então tá bom. Ok, já começamos com a Nath arrumando alguma coisa pra gravar, então a gente já começou de um jeito tradicional. Como vocês Exato, estão? sejam bem-vindos, Bem-vindes, bem-vindes. bem-vinde. Antes Esse de é o mais nada, Patramada gente desculpa. não, pode falar. Não, Deus me Eu já livre ia é falar que que a esse é o gente Patramada criminal, né, God forbid. eu só ia pedir pra galera curtir e se inscrever, porque a gente sempre esquece. A gente fala Hum, no fim e eu acho que ninguém chega nessa parte da gente pedindo pro povo se inscrever. faz favor, gente, esse é o Patramada criminal, é um podcast semanal no Spotify, Deezer, agregadores, onde você acha seus podcasts, a gente tá. Começa já dando um like e um subscribe, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz aquela coisa toda que você faz no YouTube. E se você não gostar, depois você se desinscreve, mas já começa a inscrever, do que vai que você gosta. É, às vezes você gosta e assim, que mal faz? É de Isso, graça, gente, se inscrever é grátis, é, ajuda muito a gente, pra você não muito. faz diferença. Não, nenhuma. Não, Ninguém vai bater nenhuma. na sua porta te cobrando. Por que não? Meu Não, microfone tá alto, vou começar arrumando meu microfone, vai. muito bem. Você que vai contar uma história hoje? Sou eu que vou. Gente, se vocês acompanham a gente, você sabe que a gente já falou no episódio de segunda-feira, lá no comecinho da semana, que a gente tá meio obcecada aí com alguns casos, e que então agora a gente tá numa vibe meio casos sem solução, casos de pessoas desaparecidas, né? Sim, Então, como promessa é dívida, como eu já avisei lá, e se você não ouviu, vai ouvir a história da Tânia Cast lá no Pátria Amada Podcast, corre, porque exato. essa história é, É sei bem lá, louca. gente, é bem louca. É uma Thor. É Esse uma dia foi Thor. louco. Vai lá, mas se você já ouviu, então a gente vai seguir nessa trend. Agora a Uhum. palavra é trend, né? TikTok nos trouxe a palavra trends. E a gente vai trazer a misteriosa história de Steven Kubak. Você vai adorar, né? Essa história tem tudo. Tem teoria da conspiração, tem Uh, desaparecimento, tem. Gente, se preparem, viagem conosquinho, fontes aqui embaixo, como sempre. E vamos começar. Vamos direto aos vamos. fatos. Trazemos fatos. Quem é o Steven? O Steven, ele é um estudante de linguística e matemática na Hope College, que era uma pequena universidade cristã na área do Lago Michigan. Parece estranho ele fazer linguística e matemática, mas eram as disciplinas que ele estava fazendo e ele estava numa fase da vida que ele ainda não sabia para que lado ele ia. Eu consigo ver uma conexão entre as duas. Ok, Linguística e matemática, mas desculpa. não faz sentido, são fórmulas, né? São regras que Porque determinam a ordem de matemática nada palavras e mais é números. do que uma língua. É uma linguística dos números, olha. Sim, é uma língua. A gente tem dificuldade porque a gente não sabe ler a língua. Justo. Agora Ai, você sabe. nisso vocês concordam, tá vendo? A Nath é um pouquinho Steven Kubak. E quando tudo isso acontece, a gente tá em 78, mais especificamente em fevereiro. Uhum. E como vocês sabem, gente, lá em fevereiro de 78 é inverno ainda nos Estados Unidos. Tava nevando pra caramba. E pro Steven, era maravilhoso que estivesse nevando, porque ele praticava cross-country skiing. Uhum. Ai, aqui na Noruega é o que eles fazem também, que é o skiing. A gente pensa em esquiar, a gente pensa em sair na neve, né? Tipo, em descer a ladeira, assim, Sim. descer a montanha. Ui! Quando você tem, tipo, pra ir de. Vamos supor que você vai esquiar, porque na neve é muito mais fácil esquiar do que andar. E você quer ir de um ponto A até um ponto B. Então você vai literalmente fazer um cross country. Você vai fazer um tour, ao invés de caminhar, você vai esquiando. Então você fica, tipo, fazendo aquela coisa bem chata, na verdade, é Ah, extremamente chato. é esquiar sem ser na montanha, é esquiar num É lugar esquiar numa plano. linha reta, praticamente. Então, assim, você vai Ah. esquiando num lugar que, normalmente você caminharia, entendeu? Você vai de A a B de esqui.
Nossa, ainda bem que você me explicou isso, porque eu não tinha a menor ideia do que era isso. Eu estava e isso é importante pra história. Devia ter pesquisado melhor. Não, eu acho que ninguém sabe no Brasil, porque quando a gente fala em esquiar, a gente pensa na montanha, né. Sim, nos E quando eu Alpes. vim aqui pra Noruega, eu falei: "Nossa, eu tô louca pra aprender a esquiar". E daí eu fui aprender a esquiar e eu achei um saco, mas é porque eu nunca fui na montanha. Eu só fui, tipo, nesse que é Ah. chato, tipo, você pega uma trilha que já é um passo feito, tipo aquelas 2 trilhazinhas para o esqui já tá feito Ai, você só por um segue o trator e trilho, você só segue o trilho, tipo um sabe, trem tipo humano. a menos que você faça, tipo, o que tem muita gente que faz, pessoal que tem husky, border collie, essas raças mais de inverno que gostam de correr, você pega, vai num lugar, num campo qualquer, num lugar, né, num terreno legal, e daí você amarra o seu cachorro na sua cintura e ele te puxa e você vai esquiando, então vai os 2 esquiando. Daí é legal, porque daí vai É mais dinâmico, emocionante. né, fica mais emocionante. Mas é Ah, isso, gente. gente, é isso que é cross country ski, é um saco. É bom saber, ó, ele foi fazer isso na área do Lago Michigan e basicamente ele nunca mais voltou pra casa. Ai, o pé grande, o Yeti. Calma. No dia Hã. seguinte, a família dele procurou a polícia para reportar o desaparecimento dele e eles organizaram uma busca gigantesca, envolvendo tanto a polícia quanto voluntários. E nessa época, o Lago Michigan estava completamente congelado, né? Então a galera saiu procurando ele pelo lago, olhou na área ao redor, né? Nessa busca, um grupo achou os esquis e os bastões de esqui dele na beira do lago e eles viram uma série de pegadas no gelo, que tinham uma distância de mais ou menos 180 metros, e essas pegadas paravam do nada no meio do lago. No início, chegaram a cogitar a possibilidade do lago ter, tipo, aberto um buraco, ele ter caído, Hum. mas a polícia foi verificar e a polícia confirmou que não tinha nenhum sinal de que o gelo tivesse se rompido em nenhum ponto do rio. Porque tem muito esse tipo de problema, né, a polícia tem que socorrer muita gente que cai, Hum. então eles sabem como o gelo fica diferente, a grossura do gelo é diferente, então se ele tivesse caído na véspera, o gelo ia estar muito mais fino em volta, Uhum. quando alguém batesse, ia ser rompido, né, não ia ter dado tempo do gelo juntar a grossura que ele juntaria. Uhum. Então, basicamente, é como se o Steven tivesse desaparecido no ar. Ainda assim, a polícia não desistiu, pensaram e assim, um outro detalhe é que não tinha um segundo set de pegadas, não é como se, tipo, ele tivesse algumas pegadas por 180 metros, para, e depois tem pegadas de outro tamanho. Não, parou como realmente a a impressão que eles tinham é que ele sumiu no ar. Algumas horas mais tarde, a mochila dele foi encontrada mais ou menos na mesma região, mas fora do lago, como se fosse ao redor do lago, e nenhuma outra evidência foi encontrada. E essa é a história, gente, não tô brincando. Não é essa a história. E ele tá desaparecido ainda, e tchau. Não, então, e tinha gente, ficou todo mundo assim, ninguém se conformava, porque não tinha nenhum traço de e a galera ficou muito tempo procurando, porque o Steven era assim, pensa na definição do cara careta, assim. Ele estudava numa faculdade cristã, ele não bebia, ele não fumava, ele só estudava e praticava, tipo, hiking e esse cross country skiing. Essa era a Nossa, vida gente, sou dele. eu versão homem. Eu não faço nada. O pior de tudo é que nem estudar eu estudo, eu só trabalho e treino. Mas eu tô meio zoada agora, porque, tipo, como assim não tem um segundo set de pegadas? Não tem. Ele desapareceu do ar como se ele fosse abduzido. E a mochila dele foi parar do outro lado do lago, tipo, no redor do lago? Eles até procuraram por, assim, traço em volta, né, na região em volta do lago, por traço de Alerta urso. Bruna. Alerta Bruna. Então eles procuraram por vestígio de urso, mas o que eles falaram? Um urso teria arrebentado o lago, teria quebrado o gelo do lago pelo peso. E Hum. teria deixado vestígio, então iam ter pegadas de urso. E não tinha. Um lobo que tivesse atacado ele não teria quebrado o gelo, mas teriam rastros de sangue, teriam pegadas. Os lobos normalmente estão em conjunto, então teriam traços de uma alcateia próxima. Não tinha nada, gente. A impressão que dava é que esse homem tinha sido dissolvido no ar. E a família Gente. continua procurando, continua procurando, continua procurando, até que a família desiste. E pensa que
infelizmente, algo aconteceu com ele, né? Eu tô achando que ele foi abduzido. Ou, como a gente já estabeleceu no podcast, se ele fosse os LGBT, ele virou, tipo, ele dissolveu no ar. Uma nuvem Igual de você falar purpurina, uma né? nuvem de Sim. purpurina, segundo a polícia. Pra entender do que eu tô falando, confira o nosso episódio sobre o Herb Baumeister lá no podcast, que você vai entender por que os LGBT se dissolvem no ar. É que, gente, só pra não ficar, né? Porque a internet contém ironia e é uma piadela, é só isso. É, gente, é só uma piada interna. E tá essa situação bizarra, até que 15 meses depois, em 5 de maio de 79, o Steven aparece na casa dos pais dele e toca a campainha como se nada tivesse acontecido, que ele tá sem chave. Não. Como assim? Sim. Ele 15 toca a meses? Mas você imagina os pais desse cara. Os pais dele estão lá, vivendo a vida, vivendo o luto deles, de repente toca a campainha, abre a porta, é o Steven falando: Nossa, pai, desculpa, eu tô sem chave. Como se nada tivesse acontecido. Ele não lembrava, ele ficou assim, ele não sabia que ele tinha ficado sumido por 15 meses. Quando perguntaram, como assim, sem chave não? E falaram, você tá sumido há 15 meses. Ele ficou totalmente passado e chocado. Ele não sabia que ele tinha sumido há 15 meses. E aí perguntou pra ele onde raios você estava. E o que ele disse? Que ele não lembrava direito do que tinha acontecido, mas ele lembrava de que ele acordou em Pittsfield, Massachusetts, a 1.126 quilômetros da onde ele desapareceu. Gente, esse homem foi abduzido, não é possível. E jogaram ele no lugar errado. E ele falou que ele acordou numa clareira, no meio do mato, vestindo roupas que não eram dele. E que ele tinha uma pequena bolsa do lado dele com mapas, e nenhum desses mapas era dele. E ele disse que ele tinha a sensação física de que ele tinha corrido recentemente, mas ele não lembrava de ter corrido. Essa cidade, Pittsfield, em Massachusetts, era uma cidade em que o pai do Steven tinha nascido e crescido. E essa cidade, a cidade de Pittsfield, ficava mais ou menos 64 quilômetros do ponto onde o Steven acordou. Ele estava na área de floresta, na área rural da cidade. E aí ele voltou para casa caminhando e de carona, até ele chegar na casa dos pais. Eu não sei o que dizer, eu acho que ele foi abduzido. Eu não acredito nem em abdução, mas... E aí vocês imaginam a imprensa, né? A imprensa ficou louca, a polícia ficou louca, um monte de gente atrás dele. Ele se recusou a comentar o que aconteceu. Porque ele... E assim, não é que ele se recusou porque ele... um grande segredo. Não, o que ele falou pra imprensa foi, gente, eu não tenho o que falar porque eu não lembro. O que eu lembro, eu estou contando. Eu acordei nesse lugar com uma roupa que não era minha, uma bolsa que não era minha, uns mapas e voltei pra casa. Foi isso, não vou ficar falando porque não aconteceu mais nada. É isso que eu sei que aconteceu. E a família dele queria que ele fizesse terapia. E ele se recusou porque ele falou que não tinha nenhum problema psicológico com ele. Tipo, amado. Desculpa, você não lembra dos últimos 15 meses e não existe nenhum problema psicológico com você? Existem vários problemas psicológicos, Steven. E aí, a vida para ele seguiu. Em 83, ele terminou um mestrado em linguística. E alguns anos mais tarde, ele conseguiu um PhD em psicologia clínica. Ele tá vivo até hoje, tá, gente? Ele tem um Twitter, eu vou pôr o link do Twitter aí. E ele nunca mais teve nenhum tipo de problema, gente. Nenhum problema psicológico, nada. Ele seguiu uma vida total e completamente normal. E aí, eu, que fiquei indignada como a Natália está nesse momento... Eu até joguei o lápis aqui. Deixei o lápis cair umas 3 vezes já. Eu falei, gente, é impossível que todo mundo ouviu isso e falou, ok, essas coisas acontecem. Não, alguém deve ter ido fuçar. E aí eu fui pesquisar, e eu descobri que a área em que o Steven desapareceu é conhecida como o Triângulo do Lago Michigan. Essa área tem... Eu já ouvi o triângulo. Eu já ouvi alguma coisa sobre o triângulo. Eu já ouvi o triângulo. Eu imaginei alguém tocando o triângulo, tipo... Eu estou ouvindo. É que eu fiquei emocionada e as palavras não vieram. E eu, tipo, sabe, dei uma
Mas então, Ti ok. Essa área do Triângulo do Lago Michigan, ela se estende de Manitowoc, a Wisconsin, a Ludington, Michigan, e ao sul do Benton Harbor. E esse triângulo é marcado por estranhas ocorrências que eu vou listar em ordem cronológica. Os arqueólogos descobriram uma estrutura feita de pedras, tipo um Stonehenge, Hum. em um segmento raso do Lago Michigan. Tipo, é uma Stonehenge submersa. E nessa formação tem uma pedra que representa um mastodonte, que é uma espécie extinta há 10 mil anos e muito antes do homem existir. Porque os homens e os dinossauros não coexistiram, né, gente, no mesmo tempo. Mas tem uma representação humana de um Segundo alguns mastodonte. cristãos, eles É, existiram. enfim. Eles não entraram na Arca de Noé. É, enfim, imagina, alguém fez uma estátua de um animal que existia muito antes da humanidade existir, numa época, pelo que eles falam, né, da época em que as pedras foram construídas, uma época em que o ser humano não tinha o conhecimento científico sobre a existência dos dinossauros que a gente tem hoje. Então tem isso que é bizarro. Em 1679, o Le Griffon, um dos maiores veleiros do tempo dele, partiu numa viagem inaugural para tentar encontrar uma passagem noroeste para a China e o Japão. Tava tudo bem no navio até que ele chegou no Triângulo de Michigan e o navio desapareceu, gente. Não tem nem destroço, não tem vestígio de tripulação, não tem nada. O navio sumiu no ar, que nem o nosso amigo Steven. Até hoje, tá, gente? A gente tá gravando esse vídeo dia 7 de dezembro, então sei lá, né? Mas até hoje nunca acharam nenhum vestígio. Tem até algumas recompensas para mergulhadores que acharem. Pra provar que alguma coisa. Pra provar que, sei lá. Gente, eu tô passada, a gente precisa ir lá e fazer um vlog. Sim. Assim que a gente ficar muito rica e famosa de podcast, a gente vai lá. A gente vai aprender a Gente, mergulhar. catarceiros, ajudem. Ajuda Eu já nós. sei mergulhar, Ah, é? eu tenho Então tá bom. Então carta. você mergulha, eu fico do lado de fora torcendo e te filmando. Uma coisa a menos pra eu fazer. Ai, gente, a Natália já sabe mergulhar, então é o custo a menos que a gente vai ter. Fica a dica. E segue a linha do tempo, ó. 1883. A tripulação de um rebocador de madeira chamado Mary McLean, que trabalhava no porto de Chicago, alegou que testemunhou poderosos blocos de gelo caindo do céu enquanto eles estavam no lago. Foram 30 minutos de blocos de gelo caindo do céu. E esses blocos eram tão grandes que eles chegaram a, tipo, danificar a superfície do rebocador. E teve provas na época, a tripulação, como eles acharam que ninguém ia acreditar, eles conseguiram conservar um bloco gigante de gelo na geladeira e levaram pro porto para provar que aquele negócio caiu do céu mesmo. E era só gelo, não tinha nenhum outro Blocos de químico. gelo. Não, era só gelo, pelo que a gente sabe. Aí a gente vai para 1891, quando uma escuna de 3 mastros, chamada Thomas Hume, navegou pelo Lago Michigan em busca de madeira. O Hume e a tripulação de 7 marinheiros desapareceram no ar. Gente, Na época, eles chegaram a oferecer uma recompensa de $300, que hoje seria o equivalente a mais ou menos $10.000, para quem encontrasse os destroços da escuna. E nada apareceu. Até que, em 2006, um mergulhador alega que ele achou pedaços do navio. Mas a gente não sabe. Essa descoberta nunca foi comprovada. E, mesmo que seja verdade, não encontraram nada relativo à causa de naufrágio, nada referente à ossada, não acharam nada. Ele disse que ele achou, mas não foi comprovado. Em 1921, um navio chamado Rosabella, com 11 membros a bordo, desapareceu no Triângulo de Michigan de novo. como desapareceu? E aí, no caso desse navio, eles acharam destroços, mas qual que é o lance? Acharam os destroços e os engenheiros e tal, né, eles foram analisar as causas do naufrágio. As causas do naufrágio foram, segundo a galera que avaliou o navio, foi uma colisão. Entretanto, não tinha nada para colidir no lago. Foi como se ele tivesse batido em uma coisa que não existia e afundado. É. Esse é o único acidente desse tipo
de bater numa coisa que não foi encontrada da história da navegação norte-americana. Gente. Tem um outro mistério. Não acabou ainda. Esse outro é o desaparecimento do capitão George Donner. Ele guiava um navio que chamava O.M. McFarland. Isso foi em 1937. O navio estava indo para Port Washington, em Wisconsin. O capitão foi para a cabine e ele deixou um bilhete para os tripulantes: me acordem quando a gente estiver chegando no porto. E aí os tripulantes estavam chegando no porto, foram bater na cabine dele, ninguém respondeu, bateram várias vezes, ninguém abria, a porta estava trancada por dentro, eles tiveram que arrombar a porta e não tinha ninguém. O capitão desapareceu, sem deixar nenhum vestígio. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ele, tá, gente? Nada dele nunca foi encontrado, nem um corpo, nem nada. Ele sumiu no ar também. Não gosto. E em 1950, a gente teve um outro mistério, dessa vez envolvendo um avião. O voo 2501 da Northwest Orient Airlines, com 55 passageiros e 3 tripulantes, estava a caminho de Nova York para Minneapolis. E o voo desapareceu do radar. Gente. O voo nunca chegou ao destino e os destroços nunca foram encontrados. É igual o avião da Malásia. Sim. Gente, esse tipo de coisa me deixa... Tipo, avião que desaparece do nada me deixa muito bugada. Me deixa muito, assim, em pânico. A única pista que eles têm foi que um pouco antes do voo desaparecer, o piloto, né, ele tinha solicitado descer a altitude de cruzeiro para 2.500 pés devido à turbulência extrema e inesperada, e a permissão não foi concedida e o voo manteve os 3.500 pés em cima do lado do Michigan até sumir. Gente. Então, essa turbulência extrema e inesperada é a única pista que a gente tem, mas, gente, são essas as ocorrências que a gente tem até hoje. E depois teve a do Steven, né, que foi em 78. E até hoje ninguém sabe explicar o que acontece lá e por que tanta gente, tantos navios e tantas coisas somem. Tem inúmeras teorias. É igual o Bridgeport Triangle, né? O triângulo de Bridgeport, que é tipo... É a mesma coisa. Tem pé grande, tem ET, tem assassinato, tem de tudo lá. Inclusive, é um ótimo episódio pra gente fazer pro podcast, porque tem de tudo. Gente, ninguém sabe até hoje, assim, eu não entendo porque que o povo ainda cisma de ir pra lá. Não vai pra lá, não vão. Isso depois a gente falar que a gente vai, né? Você acabou de falar que você ia comigo, que eu ia Mas eu mergulhar, mudei de você já tava me ideia. jogando no rio já. Eu mudei de Vai ideia. sozinha. Não vamos, não. Mudei de... O que a gente pode fazer é ir lá pra perto e mandar um drone. Então, a gente pode ir. Não, mas eu não quero ir lá, eu quero ir lá perto. Chegou na área do triângulo, eu não quero ir. A gente tem que pegar um drone. Porque isso sou eu que sumo, isso é você que some. Cara, eu tenho depressão, eu não tenho muito amor à minha vida. Então... Você não tem a sua, mas a que sumiu, vai saber pra onde vai. A que ficar vai ser acusada de matar a outra. Ah, é verdade, né? A gente vai ser acusada injustamente. Daí a gente pode fazer o nosso próprio podcast, tipo, tentando sair do sistema porque eu apareci de volta, já pensou? Você é presa, condenada à prisão perpétua, e daí eu chego 15 meses depois, pelada. De alguma razão eu chego pelada. Ok. Eu não sei porque eu falei pelada, mas tudo bem. Daí eu chego e te salvo, e isso é o nosso próximo podcast. É você contra o sistema de justiça americano e eu reaparecendo. Pode ser o contrário, eu não quero ser presa. Aí eu tô pelada por alguma razão por 15 meses e isso tá tudo bem pra você. Mas pelo menos você teve alguma experiência da hora com ETs que mais ninguém no mundo teve, só o Steven teve. Você não sabe se é da hora, um monte deles gosta de colocar coisa na nossa... nos nossos orifícios. Orifícios. Gente, acho que esse é um bom momento pra gente encerrar o vídeo. Pra gente encerrar o vídeo. Se você gostou, se inscreve, curte, compartilha. Não pense em orifícios, esquece esse final. Ou pense em orifício. Se você gosta de pensar em orifício, pensa. Tá bom. Mas... seja feliz. E busque conhecimentos. E seja bom. E tchau. Eu adorei o vídeo. Quando uma das enfermeiras, uma mulher chamada Susan Kane, fez o exame de sangue,
ela notou também um cheiro muito forte de amônia vindo do vidro. E ela Mas do achou sangue? sangue, assim, da prova da Meu amostra de sangue, Deus! do tubinho, que normalmente tá fechado, mas ela, né, ela achou que aquilo era muito estranho, e ela mostrou essa amostra para uma outra enfermeira, uma mulher chamada Julie Gorczynski. E elas analisando ali a amostra, cheirando, vendo o que que era, elas notaram que tinha alguns cristais na amostra de sangue, uns cristais tipo amarelo amarronzado, boiando, flutuando no sangue. Meu Deus, gente, o que aconteceu com essa mulher? Então, olá, sejam bem-vindos, ou bem-vindas, ou bem-vindes ao Patramada Criminal, o podcast dominical. Bem-vindes. Como vocês estão, jovens? Tudo bem, gente? Todo mundo tá feliz, todo mundo quer cantar, todo mundo pede bis. Eu não sei onde eu tô Alguém de indo. ressaca? Todo mundo de Todo ressaca? mundo de ressaca. Nós não estamos de ressaca, nós estamos Não. cansadas, como sempre, Sim. mas sóbrias, o que é sempre bom. Sóbrias e sem ressaca. Gente, vou parar de falar porque eu não sei onde eu tô indo com essa história toda, então eu preciso ir logo pro assunto, tá? Me conte uma história, Natália. É porque a minha introdução ficou tão caótica, eu não sei onde que eu tô indo com essa introdução, gente. Nada aqui foi planejado, claramente. Não sabemos começar. Não sabemos começar. Mas, hoje eu tenho uma história que é o tipo de história, gente, que é uma em, tipo, 10 milhões. Não acontece muitas vezes, a gente não sabe o que que rolou aqui até hoje. É É algo um que não se vê todo mistério. dia. Não, é muito difícil. Quando eu comecei a ler, eu achava que era uma coisa, daí eu na pesquisa descobri que era outra. Enfim, hoje eu vou te contar a história da morte da Glória Ramírez. E mais uma vez a gente vai pra Califórnia, eu tô toda californiana essas semanas, gente. Em 19 de fevereiro de 1994, a Glória Ramírez, de apenas 31 anos, começou a passar mal. E depois de um dia inteiro com náusea e vômito, o namorado dela, um homem chamado Johnny Estrada, ligou para o 911. E algumas fontes falam que ela era casada com 2 filhos, outras fontes falam que ela tinha esse namorado. Então, eu não tenho certeza. Às vezes eles moravam juntos e tal, mas não eram formalmente casados, né. É, exatamente. A gente não sabe muito da vida dela, dos detalhes, assim. Mas todas as minhas fontes estão na descrição desse vídeo, se você quiser confirmar onde que eu achei tudo. A Glória foi levada para o hospital Riverside General e chegando lá, ela estava sofrendo também de palpitação e taquicardia. Ela parecia confusa e tinha o que eles chamam de respiração de Cheyne-Stokes, ou Cheyne-Stokes, que é um padrão respiratório que oscila entre momentos de hiperventilação, em que a pessoa respira muito rápido e curto, e momentos de apneia, em que ela não respira. Nossa. Esse tipo de coisa não é incomum em pacientes de câncer, que é o que ela tinha. Ela tinha estágio 4 Hum. de câncer cervical. Então, o pessoal, né, os paramédicos e os profissionais que atenderam ela no hospital acharam que era alguma coisa em decorrência do câncer, da químio, e eles estavam tentando só aliviar os sintomas dela. Eles administraram sedativos para acalmar ela e outros medicamentos para regular os batimentos cardíacos da Glória. Mesmo assim, ela não respondeu ao tratamento e começou a entrar em choque. Enquanto eles tentavam estabilizá-la, eles notaram algumas coisas super incomuns com ela. Porque até então, um paciente com estágio 4 de câncer cervical pode ter esse tipo de reação, pode entrar em choque, pode ter algum problema. Até então estava normal. Mas quando
eles começaram a estabilizar ela, tratar ela, eles viram que ela tinha uma substância oleosa no corpo e que ela tinha um cheiro muito forte de alho. Quando uma das enfermeiras, uma mulher chamada Susan Kane, fez o exame de sangue, ela notou também um cheiro muito forte de amônia vindo do vidro. E ela Nossa, do achou sangue? sangue, assim, da prova da Meu amostra de sangue, Deus! do tubinho, que normalmente está fechado, mas ela, né, ela achou que aquilo era muito estranho e ela mostrou essa amostra para uma outra enfermeira, uma mulher chamada Julie Gortinsky. E elas analisando ali a amostra, cheirando, vendo o que que era, elas notaram que tinha alguns cristais na amostra de sangue, uns cristais tipo amarelo amarronzado, boiando, flutuando no sangue. Meu Deus, gente, o que aconteceu com essa mulher? Então, o mistério ficou ainda maior quando quase que imediatamente depois de tirar o sangue da Glória, as 2 enfermeiras passaram mal e desmaiaram. Nossa, parece coisa de arquivo X, né? Então, uma terapeuta respiratória chamada Maureen Welsh, que estava tratando a Glória, foi a terceira pessoa a desmaiar. Mas piora, porque quando a Maureen acordou, quando ela voltou a si, ela não conseguia mexer os braços nem as pernas. Demorou muito para ela voltar Que realmente horror! a ser a voltar ao normal mesmo. E com medo de que aquilo porque aconteceu tudo muito rápido. Então, com medo de que aquilo fosse um vírus, uma doença extremamente contagiosa, alguma coisa tivesse Claro. acontecendo, o hospital ordenou que todos os pacientes da ala de emergência fossem, evacuados para o estacionamento. Eles iam ser tratados e atendidos no estacionamento e dentro da ala de emergência só ia ficar quem estava tratando a Glória. E eles entraram com o hazmat, né, toda a roupa, tal, de Parece uma roupa de proteção. astronauta, né, aquele É, então, macacãozão. para lidar porque eles realmente não sabiam com o que eles estavam lidando. E os profissionais que estavam tratando ela tentaram estabilizar a Glória de todas as formas, mas 45 minutos depois de dar entrada no hospital, a Glória foi declarada morta. A Ah, causa da morte foi reportada como falência renal resultando do câncer cervical estágio 4. E o corpo sem vida da Glória foi transportado para um quarto isolado e mais tarde removido em uma sacola, né, um saco selado e uma caixa selada, porque eles realmente não sabiam o que tinha acontecido. Mesmo com todo o cuidado que o hospital teve de de colocar roupa, de fechar o quarto dela, de evacuar a ala da emergência. 27 pessoas que estavam próximas da Glória, ou que tiveram contato ali na área da emergência, passaram mal. E 5 tiveram que ser hospitalizadas. As pessoas mais próximas a ela, que nem as enfermeiras, tiveram sintomas mais severos. Eles sofreram espasmos, falta de ar e perda de consciência. Elas desmaiaram, ficaram mal, ficaram mole, perderam movimentos. Mas o mistério não acaba aqui. Todas as pessoas que tiveram contato com ela ou que estavam na ala de emergência que passaram mal foram examinadas e tiveram amostras de sangue coletadas e todas estavam completamente normais e não apresentavam nada no pulmão também. oxe. Por causa disso, porque foi uma coisa completamente, né, misteriosa realmente, o hospital abriu uma investigação que mostrou que ao todo 27 dos 37 profissionais que estavam trabalhando na ala de emergência passaram mal naquela noite. Num primeiro momento, como não havia absolutamente nada concreto que mostrasse uma doença ou um vírus ou uma bactéria ou uma substância química estranha, os investigadores cogitaram que o episódio poderia ter sido um exemplo de histeria em massa, em que Meu Deus. a enfermeira passou mal e daí todo mundo começou a passar mal.
Mas isso não explicava o fato de que a enfermeira Julie Gorczynski, por exemplo, ficou na UTI por 2 semanas. A gente não tem. E ela teve problemas respiratórios sérios. Ela também desenvolveu hepatite e osteonecrose Meu no joelho. Deus! Osteonecrose é uma perda temporária ou permanente da irrigação de sangue nos ossos. E ela apresentou esse quadro no joelho. Tipo, ela ficou Então não 2 tem como, semanas então não é internada. histeria coletiva e, assim, a amostra de sangue zoada, né. Então, mas todos os profissionais que tiveram as amostras de sangue coletada estava normal. A Julie foi a que sofreu mais. O hospital, então, contactou o Lawrence Livermore National Laboratory, que é um laboratório financiado pelo Departamento de Energia especializado em pesquisa nuclear, porque eles achavam que era algo muito misterioso, algo que eles realmente, né, nunca tinham ouvido falar. E o laboratório concluiu que a Glória estava usando sulfóxido de dimetilo, que é um solvente de baixa toxicidade, muito utilizado na indústria. E esse sulfóxido, ele pode ser encontrado em lojas de ferragem na forma gel, porque ele é muito usado como desengordurante. E ele é caracterizado por um cheiro forte de alho. Então ele não é tóxico, mas ele é bem agressivo ao nariz, assim, ele é bem, sabe, o cheiro é Tá. muito forte. E daí você me pergunta: "Natália, por que raios essa mulher estava usando sulfóxido de dimetilo?", né. Porque o sulfóxido de dimetilo também foi estudado algumas décadas atrás e usado como anti-inflamatório e no tratamento de dor. E isso, gente, é porque químicos podem ser mais de uma coisa e agirem completamente diferente em outras reações, tá, Que em reações doideira! diferentes. Mas ele foi estudado e algumas pessoas relataram sucesso utilizando no tratamento de dores de cabeça, artrite reumática, feridas, queimaduras e entre outras coisas. Ele pode também aumentar a absorção de outros medicamentos no corpo. Vale dizer que o sulfóxido de dimetilo tem diversos efeitos colaterais, como náusea, vômito, dores de cabeça, diarreia, constipação, reação alérgica. Nossa, então não vale a pena, né. Não, porque ele também pode agravar quadros de asma e problemas hepáticos e renais. E vale dizer também que ele não tem um efeito melhor do que outros produtos e medicamentos que são muito mais eficazes e muito mais seguros, com muito menos efeitos colaterais. O FDA, né, que é a Vigilância Sanitária dos Estados Unidos, eles tinham aprovado um estudo para estudar realmente um estudo clínico para estudar o sulfóxido para o tratamento de dores. E muitos atletas começaram a usar o sulfóxido de dimetilo para tratar dor de treino mesmo, dor dos treinos, do esporte. Mas o FDA parou o estudo depois de perceber que o uso prolongado do sulfóxido de dimetilo podia acabar levando à cegueira. Então eles simplesmente falaram: "Gente, não vale a pena isso daqui, sabe, não é um produto que você quer usar de forma prolongada, então a gente tem coisa muito Hum. melhor para estudar", sabe. É, eu tô chocada aqui, mas lembra que a gente fez um roteiro tem muito tempo, Velho Testamento, que a gente fala que eles vendiam rádio em cápsula, né, pra galera tomar, achando que a Exatamente. radiação era, tipo, a cura pra todos os Exato. males, que era o que ia fazer o homem, tipo, virar um super-homem, viver pra sempre, e aí o cara era rico e ele consumiu tanto que a cara dele derreteu. Então, Então assim, a gente já é, passou por uns bocados na medicina, é, né. sim. Infelizmente, apesar de todos esses problemas, a indústria da medicina alternativa, erroneamente ou desonestamente, continua promovendo até hoje. Você pode encontrar na internet facilmente nessas casas naturais. Eles continuam promovendo o sulfóxido de dimetilo, inclusive como tratamento alternativo ao câncer, Nossa, apesar de não gente. haver nenhuma evidência de que o sulfóxido tenha qualquer benefício para os pacientes da doença. E daí entra naquela, né, a gente sabe que a indústria farmacêutica é uma indústria corrupta e que visa o lucro, mas a indústria da medicina alternativa e de wellness e bem-estar é uma indústria zilionária também,
que compete em lucro, compete ali, ó, com a indústria farmacêutica. Tá todo mundo atrás do seu dinheiro, use, né, a cabeça, não vá acreditar que um óleo vai curar o seu câncer, porque infelizmente não vai. Mas ao que tudo indica, então, a Glória, buscando um tratamento suplementar ao câncer, ela começou a usar o sulfóxido de dimetilo, aplicando na sua pele e ingerindo. Porque, como eu falei, ele é vendido em forma gel em loja de ferragem. Ele não é tóxico, então não é uma Nossa, mas coisa ela estava controlada. ingerindo. Você pode, porque tem óleo também que você pode ingerir, que você Ah, acha nessas casas naturais até hoje. Se você colocar na internet, você vai achar um monte de óleo, gotinha e óleo essencial de dimetilo, de sulfóxido de dimetilo. Então, e isso tudo explica por que que ela estava com uma aparência oleosa no corpo, por que que ela tinha o cheiro de alho, por que que ela teve vômito e por que ela teve falência renal. tá. O laboratório Lawrence Livermore concluiu que o sulfóxido de dimetilo que ela usou de forma prolongada tenha se acumulado na corrente sanguínea, resultando nos problemas renais que levaram ao falecimento dela. Nossa, que tristeza. Sim. E assim, vale dizer que essa hipótese, né, de que ela consumiu tanto sulfóxido de metilo que ele acumulou na corrente sanguínea e levou à falência renal, ela é contestada por muitos, porque o sulfóxido de metilo, ele é um solvente que também é utilizado na indústria farmacêutica e alimentícia como solvente, e ele é, facilmente metabolizado pelo corpo. Mas depende da Então, quantidade, né, tudo que você consome em quantidade absurda vai te fazer mal, dá pra você morrer de tomar água. exatamente, você pode morrer de tomar leite. Você pode passar mal mesmo de tomar leite. Não, Então tem um assim, caso que eu ainda quero fazer, me conta se vocês têm interesse, de uma mulher que literalmente morreu de tomar água. é, Ela foi num concurso meio que promovido por uma rádio, que era quem tomava mais água não sei quanto tempo ganhava um ingresso pra alguma coisa, e ela é, morreu de, tipo, hiperidratação. porque você dissolve todos os É. como que é o nome? Deu branco. Deu tela azul, sabe Ah, aquele eu não tan. manjo nada, você que é da química, eu sou de Não, humanas, eu não então, sei o que eu não sei o processo, eu sei que ela morreu. gente, eu esqueci completamente a palavra, mas ela morreu. Ela morreu, não, ela morreu e foi assim, era um concurso de rádio, então foi tudo gravado. Tem É. ela lá, tipo Tudo é o veneno, gente, sempre é a dose e o uso, o quanto tempo você é exposto àquilo. Então tem coisa que a gente usa na indústria farmacêutica e na indústria alimentícia que você pode usar para desentupir privada, sei lá, alguma sim. que você usa em produto de limpeza, e daí você fala: "Nossa, meu Deus", mas vamos lembrar que É, químicos agem de forma sim, diferentes e em reações químicas diferentes e é. eles às vezes eles são super inocentes e às vezes eles fazem você passar mal. A Laci Spears não matou o filho com sódio, com sal? É, então, com sal. Então, É, enfim, tudo é é. a quantidade, né. Mas assim, como ela tinha estágio 4 de câncer, falência renal que causaria uma taquicardia e um ataque cardíaco não é uma coisa incomum. Então eles acreditam que o sulfóxido de dimetilo, mesmo que ela estivesse usando, não teria feito diferença, entendeu? Mesmo que ela tivesse o uso prolongado, não teria feito diferença. Então tem essas 2 hipóteses. O Lawrence Livermore, o laboratório, fala que essa foi a causa da morte, eles acreditam que é uma boa hipótese, e algumas pessoas contestam isso. O laboratório também explicou o quadro apresentado pelos profissionais que trataram a Glória naquela noite. E aí fica muito interessante para quem gosta de química. O oxigênio administrado pelos paramédicos naquela noite pode ter reagido com o sulfóxido de dimetilo, resultando em dimetilsulfona, que cristaliza em temperatura ambiente. Por isso, eles observaram cristais no sangue dela. Ah, tá. Ao tentar salvar a vida da Glória, eles usaram um desfibrilador e os choques elétricos durante a desfibrilação podem ter convertido
o dimetilsulfona em sulfato de dimetilo, cujos gases são altamente tóxicos. Meu Deus, gente, foi uma bola de neve. Foi, porque ela estava com o dimetilo, o sulfóxido de dimetilo, pegou oxigênio, dimetilsulfona, choque, sulfato de dimetilo. E o sulfato de dimetilo é tóxico. Meu Deus, gente. Olha, foi tipo a tempestade perfeita. Tudo que Sim, podia dar errado, deu. segundo o laboratório, sim. Essa conversão de dimetilsulfona a sulfato de dimetilo pode também ter sido causado pela diferença de temperatura que o sangue passa, porque ele vai de um corpo de 37 graus para a temperatura ambiente, que era 18 graus no hospital, e daí, com essa diferença de temperatura, pode ter essa conversão. Mas essa última possibilidade é ainda menos aceita por químicos, porque o tempo da reação não seria suficiente. O tempo, né, de você tirar sangue não seria suficiente para desencadear essa reação. Então, como eu falei, é contestado o que o laboratório diz. Mas é uma hipótese. Como eu falei, então, as conclusões do Lawrence Livermore não são perfeitas, mas elas são contestadas por muita gente, mas uma das teorias, uma das hipóteses mais aceitas. O caso da morte da Glória Ramírez foi uma das investigações médicas mais extensas da história da medicina, Mas com, dete- também, né? Ó o pandemônio. com detetives médicos de 10 unidades locais, estaduais e federais examinando dezenas de possíveis causas da tal histeria. Acredita-se que a equipe tenha sofrido um surto que poderia ter sido resultado da conversão química descrita acima, né, descrita anteriormente. Então, foi o que eu falei, de repente, essa conversão realmente aconteceu, e daí as enfermeiras mais próximas passaram mal, e daí todo mundo começou a passar mal, desencadeou uma histeria, que é o que eu pessoalmente acredito. No livro Fundamentals of Forensic Science, ou Fundamentos da Ciência Forense, os autores afirmam que a hipótese de conversão de dimetilsulfona a sulfato de dimetilo eh, não, assim, nunca foi uma coisa observada anteriormente. Então eles sabem que é uma hipótese meio, sabe, é um stretch, assim, é uma coisa que você precisa meio que fazer uma ginástica mental para aceitar essa hipótese. Mas o cenário postulado é a explicação mais científica que a gente tem até o momento. Além dessa hipótese, nenhuma explicação confiável foi oferecida ao estranho caso de Glória Ramírez. No jornal New Times LA, saiu uma reportagem uns anos depois, ou uns meses depois, dizendo que o que realmente aconteceu é que o condado de Riverside, ele era um dos maiores pontos de fabricação e distribuição de metanfetamina. Meu Deus! E daí entra mais química ainda, ó. Por quê? Porque eles acreditam que o pessoal, os profissionais do hospital de Riverside estavam contrabandeando metilamina para traficantes, para fabricantes de metanfetamina. Tá. E metilamina é muito usada em hospitais como desinfetante, incluindo na esterilização dos instrumentos cirúrgicos. Então, profissionais que trabalham em hospitais têm acesso à metilamina. Riverside era o, né, o ponto dos Estados Unidos naquela época de fabricação de metanfetamina. Eles acreditam que os profissionais do hospital estavam contrabandeando a metilamina para os traficantes, para os fabricantes. Então, eles acreditam que eles estavam usando bolsas de soro intravenoso para capturar, para armazenar metilamina, para eles poderem Transportar. transportar sem levantar suspeita. E que, por acidente, uma Hum. dessas bolsas de metilamina acabou no braço da Glória. Como a Gente, que metilamina absurdo.
como a metilamina se transforma em gás rapidamente quando exposta ao oxigênio, isso explicaria porque nenhum vestígio foi encontrado nos testes toxicológicos e porque tudo foi respirado, mas ao mesmo tempo todo mundo passou mal. Bem, seja qual for a explicação, eu espero que eu tenha feito um trabalho decente o Mas não teria suficiente. pegado se ela tivesse metilamina no sangue, não teria pegado o Na exame do autópsia laboratório? teria. Então, essa hipótese do New York, do New Times de Los Angeles, ela é uma hipótese meio assim, sem fundamento científico. É uma hipótese que tem uma boa explicação, mas a ciência não tá ali. Já a conversão de dimetilsulfona em sulfato de dimetilo já é uma coisa que cientificamente pode ser comprovada. Então, apesar de ser uma hipótese meio, né? Seja qual for a explicação, o corpo da Glória foi sepultado no cemitério Olivewood Memorial Park em Riverside, eh, em Riverside, em Riverside, e a família até hoje questiona a causa da morte, que foi reportada como disritmia cardíaca resultando em insuficiência renal decorrente de um câncer cervical. Mas eles culpam o hospital pela morte dela, dizendo que ela não teria morrido se ela não tivesse ido no hospital naquela noite. Eh, alguns familiares também negam veementemente que ela tenha usado sulfóxido de dimetilo. Eles falam que ela nunca usou sulfóxido, que ela jamais procurou nenhum tratamento contra o câncer, além do tratamento de quimioterapia. Mas assim, obviamente não tinha como os paramédicos saberem que ela estava fazendo uso do sulfóxido de dimetilo e, portanto, eles fizeram tudo o que eles fariam com qualquer outro paciente que estivesse apresentando aquele quadro de Não foi disritmia. negligência, né? Não foi negligência, eles atenderam ela imediatamente, eles tentaram salvar ela de todas as formas, eles colocaram roupas de, tipo, de proteção para ficar com ela no quarto, tentando salvar a vida dela. Não, Eu uma das acredito. funcionárias ficou num coma, né, Ficou 2 na semanas na UTI. UTI. É. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas eu particularmente não acredito que nesse caso tenha sido negligência médica. Se ela realmente estava fazendo uso de sulfóxido de dimetilo, ela realmente pode ter simplesmente acumulado aquilo no corpo e ter caído na corrente sanguínea, ter tido uma insuficiência renal, a insuficiência renal causa um ataque cardíaco, ou de repente foi simplesmente insuficiência renal e ataque cardíaco em decorrência do câncer. Ela tinha estágio 4 de câncer, né, então não era um estado bem avançado, infelizmente. Mas, calma, que tem uma reviravoltazinha, uma pequena Meu reviravolta. Deus! Apesar de eu não acreditar que tenha sido negligência médica, esse hospital de fato tinha alguns problemas, tá? Porque o patologista da família não pôde examinar o corpo da Glória depois que ele foi liberado para a família, 10 semanas depois da morte dela, porque eles estavam estudando o que tinha acontecido com a mulher. Isso, ele não pôde examinar o corpo da Glória porque alguns órgãos do corpo haviam sido contaminados com matéria fecal. Como assim? Cross contamination. Tipo, eles trataram de qualquer forma e daí gente limpando, gente com a mão suja, não segue procedimento. Nossa, gente. E eles também estavam em estado avançado de decomposição, o que faz a gente questionar os procedimentos do hospital quando você tem um corpo que você está estudando, que você está tentando buscar a Sim. causa da morte. Eles meio que negligenciaram o corpo dela o suficiente para ela começar a se decompor enquanto ela ainda estava no hospital. O coração da Glória e o frasco de sangue coletado antes da morte também tinham desaparecido. Isso é Então, bem esquisito. como eu falei, eles tiraram provavelmente para fazer autópsia ou mandaram para o laboratório para mais testes e ninguém mais viu. Eles trataram de qualquer jeito, como se ela não fosse absolutamente nada. Nossa, mas é um caso tão sério, como que pode ter esse descaso, né?
não dá pra entender. Hoje, como eu falei, a gente sabe que o caso da Glória não assim, o quadro que ela apresentou antes da morte não é tão incomum em pacientes que têm câncer em estágio avançado. Mas, apesar desse caso ter sido amplamente investigado e estudado, a gente não tem 100% de certeza o que levou o que levou 27 profissionais a relatarem algum tipo de sintoma naquela noite. Então, mais estranho do que o que aconteceu com a Glória, né, porque pode ter sido explicado pelo câncer, o É o que depois. aconteceu com os profissionais da saúde que atenderam ela naquela noite, a gente não tem ideia, né. A pergunta que fica é: foi sulfato de dimetilo, metilamina ou histeria em massa? A gente não sabe, né. Então, como vocês sabem, eu parei a faculdade de química, eu nunca concluí a minha faculdade, então eu não tenho nenhum tipo de opinião qualificada para essa tora, eu não posso dar nenhuma opinião que tenha qualquer valor sobre o assunto, mas na minha opinião, a hipótese de envenenamento acidental por sulfato de dimetilo é a mais plausível, porque ela foi estudada e confirmada por muita gente que de fato é qualificada. Mas, como pelo menos é, não, Mais é, qualificada que eu, você é pra falar, tá? Porque você vai explicando as fórmulas e tal, eu vou ficando que nem o meme da Nazaré, tipo. não, então, eu não lembro de absolutamente nada que eu estudei, tá, gente? Eu estava mega deprimida, então, assim, altamente medicada, suicida, foi um caos. Mas, eh, eu acredito que tenha sido a mais plausível, porque muita gente qualificada realmente concorda com essa hipótese. E a gente tem que lembrar que pelo menos uma enfermeira passou muito mal, Sim, apresentou um eu quadro acho que muito histeria em massa, severo. pelo menos a gente pode cortar, né? Ah, Porque então, mas eu acho muito estranho que nem a gente estava falando da quantidade e tempo de exposição aos químicos é o que é realmente perigoso. Eu acho muito estranho que a quantidade de sulfato que qualquer quantidade que tivesse no corpo da Glória, se ela tivesse, sabe, se ela estava fazendo só um tratamento suplementar ao câncer, eu acredito que a quantidade não seria suficiente para fazer 27 profissionais passarem mal. Então eu acredito que talvez o sulfato de dimetilo tenha realmente feito as pessoas que estavam ali né, junto com ela passarem mal, desmaiarem, e o resto foi realmente histeria em massa, foi tipo, um começou a falar que estava passando mal, daí a pessoa: "Ai meu Deus, tô passando mal também". Porque daí você vê todo mundo evacuando, sabe, todo mundo entrando com hazmat, assim, com roupa de proteção, daí sim, você deve ser um fala: negócio "Meu bem assustador. Deus, É. era uma noite comum, agora a gente tá num caos". Eu acho que realmente pode ter sido um surto de histeria em massa, não para todos, mas para grande parte dos profissionais. Mas como eu falei, a minha opinião não é qualificada, então faça o que quiser com ela. Inclusive criticar também. E é isso, gente. Essa é a história da morte da Glória Ramírez, ou Toxic Lady, a mulher tóxica, como ela ficou conhecida na mídia. Nossa, tô intrigadíssima. Quero descobrir o que aconteceu com ela. Assim, o que aconteceu com ela a gente sabe, foi falência renal Ah, e sim, ataque sim, mas cardíaco, mas assim, por que que ela teve isso? Foi o sulfóxido de dimetilo que ela estava usando, que se acumulou na corrente sanguínea e levou à falência renal, ou foi o câncer? A gente não sabe. Agora, e o que que aconteceu com essas 27 profissionais aí que passaram mal, ninguém sabe mesmo. Talvez pode ter sido a conversão do sulfóxido em sulfato de dimetilo, ou pode ser a metilamina, ou pode ser histeria em massa, ou pode ser que estava todo mundo bêbado, era show da Beyoncé, a gente não sabe. meu Deus, gente. E aí, o que que vocês acham? Qual que é a teoria de vocês? Conte. Conta pra gente nos comentários. Se é que você conseguiu entender alguma coisa do que eu falei, porque Não, deu pra entender, eu tô intrigadíssima. eu acho que eu falei tanto de metilo, que nem eu estava acompanhando o meu próprio, sabe, raciocínio Nossa. mais, e fui eu que escrevi isso. Então, Não, não, ficou super claro, eu entendi. Deu pra entender a treta toda, deu pra
Se você Nossa, não entendeu, as gente. minhas fontes estão na descrição desse episódio. Mas conta pra gente a sua hipótese, a sua opinião, e se você é química ou médico, porque eu sei que a gente tem vários químicos e médicos na nossa audiência, conta aqui pra gente o que você acha, porque a gente quer ouvir a sua opinião qualificada de profissional. Sim, conta pra gente. Isso. E é isso, gente. Não esqueça que todas as segundas-feiras no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, em qualquer agregador que você encontra podcasts, nós estamos lá com episódios inéditos logo de Sim, é manhã. diferente dos daqui. Exato. São 2 episódios por semana. Acompanha aqui, acompanha lá. Beijos. Sim! E beijos. E tchau. Tchau. Quando você tem 7 anos, você não se questiona, tipo, quão verossímil é essa fonte? Não, você vê Não, na você vê que televisão, tem é um fato. monstro. Você vê que tem um monstro que chupa a cabra e você acha que você vai morrer. É. É isso. Eu lembro que eu fiquei desesperada. Eu tinha muito medo de chupar cabra quando eu era criança. Ah, Renata, se ele chupa cabra, imagina o que ele fará com essa potranca. Olá, sejam muito bem-vindos ao Patramada Criminal. Bem-vindos. Estamos gravando numa quarta e estamos de rosa. As quartas usamos rosa. Exato. Muito, muito patricinhas. Muito meninas Bem, malvadas. bem garotas. Bem garotas. Bem serelepes, bem barbizinhas. Mas vamos lá. Gente, olha, conseguimos. Sem delongas. Ah, eu quero falar um negócio do Ai, Meninas fala. Malvadas agora. Foi só elogiar. Você sabe uma das melhores piadas daquele filme? É que, sabe a Goth, a menina gótica? Sim. Ela fala que ela parou de andar com uma das plastics, das meninas de plástico, porque elas falaram que ela era lésbica. Só que daí no decorrer do filme você ouve que ela é libanesa. Então, uma delas, a amiga delas, acho que foi a Gretchen, sabe? Que queria fazer fat, virar alguma uma gíria. Ela escutou a gótica falar que era libanesa e espalhou pra todo mundo que ela era lésbica. Eu nunca tinha pegado essa piada. Eu vi no TikTok faz anos isso, que eu vi, daí eu falei, gente, é verdade. Porque ela fala que eu sou libanesa. Mas, tipo, ela tinha espalhado a plástica tinha espalhado pra todo mundo que a gótica era lésbica. Porque Porque ela ela não achou que sabia. a diferença de lésbica e libanesa. Ela não sabia, ela entendeu errado. Ela era burra. Oh. Que Mas triste. então, peguem essa piada. Vocês já sabiam dessa piada do Não sabia, eu não filme? conhecia essa referência e eu amo esse filme. Eu adoro esse filme. Maravilhoso. Mas agora sim, agora a gente pode Agora parar sim. de falar de meninas malvadas. Agora que já falamos que nas quartas usamos rosa. Bom, gente, eu acho que você vai gostar dessa história, tá? Por quê? Há algumas semanas a gente fez um roteiro sobre o caso do ET de Varginha, né? Que foi uma história que mexeu muito com o imaginário popular de quem cresceu no Brasil dos anos 90. E aí, quando eu tava fazendo o roteiro, eu fiquei meio nostálgica, gente. Eu tava pesquisando as coisas, eu tava lembrando como é que era vendo as matérias e tal, né? E aí não teve como evitar lembrar de outra figura icônica que moldou os pesadelos da nossa infância. Hoje a gente vai falar sobre ele, gente. O chupacabra. Uhul! Eu acho que hoje o chupacabra ele é quase um meme, né? Mas na época que aconteceu, essa história ela mobilizou investigações policiais e ela gerou reportagens investigativas na Folha de São Paulo, no Jornal Nacional e no Fantástico. E no programa Domingo Legal, do Gugu. Também, vamos falar dele. Vamos falar dele. Mas é que assim, o Domingo Legal falava meio que de tudo, né? Então. Falava da loira do banheiro. Mas vamos falar do chupacabra, gente. E as minhas fontes são todas na descrição desse vídeo, como sempre, para quem quiser ver onde eu encontrei as informações, né? Que eu vou passar para vocês. Se vocês discordarem, falar, Renata, você falou besteira, eu acredito no chupacabra, quiser me dar sua versão, coloca aí nos comentários, queremos saber.
Mas vamos lá. Os primeiros relatos sobre essa criatura apareceram em Porto Rico, em meados dos anos 90. Dizia-se que uma criatura bípede de quase 1,5 metro de altura, com olhos grandes, espinhos nas costas e longas garras, estaria matando animais de criação para corte, né? Hum. Tipo gado e tal, e chupando seu sangue. El Ruba-Cabrita. Ele Como que é o chupa-cabra em É espanhol? chupa-cabra. Ah, Chupa-cabra, é mesma chupa-cabra? palavra. Começou Eu lá. prefiro a minha versão. E a origem do nome seria exatamente o fato dele chupar o sangue do gado, né? Das cabras, das ovelhas e tudo mais. E isso é mais engraçado, porque eu trabalho com bastante gente da Espanha e da América Latina. E quando você fala El Chupacabra, todo mundo entende. É uma referência comum, uma referência que Sim. nos une enquanto latinos. Até em inglês, todo mundo, porque saiu várias reportagens nos Estados Unidos sobre isso. Sim, a gente vai falar disso também. Hum. Por quê? Ainda bem que você falou, porque vamos falar dele agora. Porque, de acordo com o pesquisador do Comitê para Investigação Cética, o Benjamin Radford, e antes de eu falar do Benjamin, eu preciso abrir um parênteses para falar do Comitê para Investigação Cética, ou Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, em inglês. Você tá rindo de mim? Não, eu tô empolgada, porque eu então já tá. ouvi falar deles. Ah, boa! Eu achei que tinha. Eu Quando estou você muito dá feliz. risada assim, normalmente tem algum bicho atrás de mim entrando e fazendo uma presepada, por isso que eu Ah, perguntei. não, tá tudo Então bem. tá bom. Nenhum animal foi ferido nesse. Beleza. Mas então, de acordo com essa organização, né, é uma organização sem fins lucrativos criada para investigar de maneira crítica e objetiva alegações de fenômenos paranormais e ciência alternativa. Então, eles arrecadam fundos para conduzir investigações sobre alegações paranormais diversas, gente. Desde avistamentos do pé grande até medicina alternativa e alegações feitas por seitas. Trata-se de um órgão que tem uma boa reputação no meio científico e do qual já participaram nomes como Carl Sagan e Isaac Asimov, ou seja, chique. Então, eu achei legal trazer, né, o que é antes de falar do Benjamin, porque primeiro que eu não tinha a menor ideia de que essa organização existia até pesquisar sobre essa história, e depois para dizer que realmente ele é um pesquisador sério de uma organização séria. E agora voltando para o Benjamin. O Benjamin fez uma pesquisa que levou 5 anos. 5 anos estudando chupacabra, gente. É literalmente o meu sonho. Sim. Uma carreira da hora. Não só ele levou 5 anos pesquisando chupacabra, como ele fez viagens por diversos locais ao redor do mundo para investigar avistamentos. E foi nesse trabalho de pesquisa que ele localizou a primeira testemunha a relatar um encontro com o chupacabra, tipo, a origem do mito. Que foi a Madeline Tolentino, moradora da cidade de Canovanas, no leste de Porto Rico. Em 95, ela alegou ter visto uma criatura parecida com um alien da janela da casa dela. E aí ela saiu gritando e contando para todo mundo. Mais pessoas alegaram ter visto essa criatura e em pouco tempo a mídia local começou a ligar os avistamentos aos relatos de fazendeiros que tinham tido gado atacado por um animal não identificado. E nasceu assim o chupacabra. A história, a gente, se espalhou por Porto Rico, depois pela América Latina, pelo sul dos Estados Unidos e chegou na Rússia. Existe o chupacabra russo. É, o chupacabra com o chapéuzinho, sabe? Com uma Ushanka. No Brasil, os rumores do chupacabra começaram em 97, 2 anos depois, quando uma reportagem sobre o tema, veiculada no programa Domingo Legal, do SBT, levou a uma onda de relatos de avistamentos da criatura em cidades como Sorocaba, Pereira, São Roque, Araçoiaba da Serra e Ribeirão Branco. E isso eu achei muito interessante, gente, porque o que aconteceu foi que, no caso do Brasil, a matéria veio antes dos avistamentos. É incrível. Não Mas é? eu lembro da matéria do Domingo Legal e era tipo, eles fizeram. Eu lembro porque eu lembro de ter ficado muito impressionada com essa matéria, porque eu tinha uns 9, 10 anos e eu fiquei com muito medo do chupacabra. Porque eu morava atrás da minha casa, tinha uns terrenos baldios, assim. E eu fiquei com muito medo do chupacabra. E eles fizeram uma coisa
tão tensa, sabe? A tarde toda. Eles falando, a gente vai falar da matéria do chupacabra, e vamos pra banheira do Gugu, e chupacabra, e táxi do Gugu em blackface, e chupacabra, depois dos comerciais, e mais gente rebolando. E daí, quando a matéria chegou, a gente já tava todo mundo tenso. E deram uma matéria que não era absolutamente nada, mas eles mostraram um bicho morto. E Que era na o suposto matéria. chupacabra. Não, eu acho que era a cabra. Eu só lembro do. Sabe, quando você lembra assim da. Eu não lembro se era o suposto chupacabra ou se era uma cabra morta. Mas foi tanta atenção. A matéria era horrível, não tinha nada demais naquela matéria. Como você falou, veio antes do avistamento. Mas, mana, marcou. Eu lembro Até do hoje eu tenho. Fantástico. Eu lembro que eu vi a matéria do Fantástico e eu fui dormir desesperada. Pra mim era o fim do mundo. Mas eu tinha tipo 8 anos, 7 anos, sabe? Eu era muito criança, eu não entendi o que estava acontecendo. E era uma época. Quando você tem 7 anos, você não se questiona, tipo, quão verossímil é essa fonte? Não, você vê Não, na você vê que televisão, tem é um fato. monstro. Você vê que tem um monstro que chupa a cabra e você acha que você vai morrer. É. É isso. Eu lembro que eu fiquei desesperada. Eu tinha muito medo de chupar cabra quando era criança. Ah, Renata, se ele chupa cabra, imagina o que ele fará com essa potranca. E é engraçado, porque assim, eu morava no interior, mas eu não morava na roça. Não era como se eu estivesse correndo risco, sabe? Eu não sei o que passou pela minha cabeça, Não, mas tipo, eu tinha não tinha. pavor. É porque no terreno baldio onde eu tinha, tipo, tinha ali a minha casa, daí tinha dois terrenos baldios. E lá, sabe, tinha um cara que tinha, tipo, 3 cabritas. Então, tipo, mas era bem longe. Eu não sei por que eu fiquei tão impressionada achando que as cabritas iam morrer, coitadas. É que eu acho que quando você é criança, você também não pensa, tipo, eu não lembro, eu lembro assim, eu lembro até hoje de uma sensação de medo irracional. Eu não achava que, tipo, o chupa-cabra ia, tipo, sei lá, aparecer na minha janela. Mas eu sabia que ele existia e a ideia de viver num mundo em que o chupa-cabra existe me desesperava. Ah, não, eu ficava já que a pessoa perto de mim. Era longe da minha casa, mas era relativamente perto. Tinha cabrita, já era o suficiente pra eu achar que ele ia aparecer na minha janela. Ah, eu nem Tipo, pensei, eu só tinha medo, eu tinha medo de, sei lá, de trombar com um, de, sei lá o que eu tinha medo. Eu realmente não sei, mas eu tinha muito medo. Não era uma a gente coisa era racional. criança, a gente não devia estar vendo essas matérias. Não, não devia mesmo. E, É gente, só vamos isso. falar dos avistamentos, então. Sim. Temos. Em Araçoiaba da Serra, foram atribuídos ao chupacabra a morte e a mutilação de 30 galinhas. O Ok. dono dos pássaros conta. Escureceu, tem que fechar as portas. A única coisa que vimos foram os frangos estraçalhados lá pelo fundo, com a barriga cortada e sem os pés. Em outra fazenda da mesma cidade, o administrador encontrou uma vaca morta com o sangue completamente drenado. Essa é a parte que me assusta. Isso é bizarro. Isso é bem bizarro. Quem que drena esse sangue? É. E quando ele foi questionado, ele afirmou que ele morava próximo de onde as vacas ficavam e que ele não tinha ouvido nenhum ruído de madrugada. Em um outro ponto da cidade, um morador afirmou ter visto um animal peludo com cerca de 1,60 m de altura em uma estrada de terra, onde esse animal teria pulado por cima do capô do carro dele e fugido para o mato. Já na cidade de Ribeirão Branco, 23 cabras apareceram mortas com furos nos pescoços. E o sangue drenado? Não, o sangue não estava drenado, mas Ah, só os tá. furos dos pescoços. E o dono das cabras disse: está esquisito. Está atacando só na base da orelha, 1 ou 2 vezes. Mais estranho é que são só as fêmeas. Nem as cabras têm paz. É. Em outra propriedade rural da região, 11 ovelhas foram atacadas e uma morreu. E essa ovelha também tinha furos no pescoço. Já em São Roque, um grupo de jovens encontrou diversos conjuntos de pegadas em trilhas e decidiu montar armadilhas para caçar o chupacabra e capturá-lo. Mas não deu certo, gente. Falhou. Esse plano falhou miseravelmente. Nenhum chupacabra foi encontrado em São Ai, Roque. gente, a coragem de quem mora no interior é um misto de coragem E tédio também. e tédio. É isso que eu ia falar. Sabe, não temos o que fazer e somos muito mais corajosos do que o resto. É É uma, né?
É a receita do fracasso. Como uma pessoa que morou muitos anos no interior, eu falo com conhecimento de causa, tá? É muito tédio. Você tem a necessidade de se provar e muito tédio. Ah. E muito tempo. E vamos lembrar que não existia internet, né, ainda. Ai, meu Tipo, Deus, é já até verdade. existia, mas não. Ah, mas Era nos primórdios mesmo. Aí era um outro uso da internet. Você provavelmente dividia o computador com a sua família inteira. Você só podia usar depois de certo horário. Então a gente tinha muito tempo. E eu acho que quem viveu esse momento lembra que sempre que tinha um avistamento novo, era amplamente noticiado. Sai em todo lugar, o chupacabra ataca de novo. Não sei quantas cabras, não sei quantas galinhas. Aí o fazendeiro mostra. Como você falou, mostrava as carcaças dos bichos, né? Era uma coisa horrível, gente. E a cada matéria surgiu uma nova camada de surto. Então, no caso da ovelha morta, por exemplo, uma veterinária deu uma entrevista ao Fantástico, alegando acreditar que o sangue estava sendo drenado por um ser humano que estaria matando os animais para usar seu sangue em seitas religiosas. Ai, daí entrou o pânico satânico já. Sim, e aí diversos grupos religiosos menos que não eram tipo necessariamente cristãos tiveram que vir a público negando estar envolvidos nesse tipo de prática. Aí, para esclarecer de uma vez, eles pediram uma autópsia da ovelha e os exames apontaram que a causa da morte tinha sido um ataque de cachorro. O fazendeiro, entretanto, alegou que era impossível que um cachorro tivesse atacado suas ovelhas porque a área era cercada por telas e não tinha muito sangue no lugar. Então, assim, o cara preferiu culpar o chupa-cabra do que admitir que um cachorro poderia ter rasgado a tela. Ou Ai, entrado gente, quando. sinceramente, sabe? Isso é meio Francamente, coisa sim. de homem, né? Imagina, eu que construí isso daqui aí, ó, imbrochável isso. Ninguém Eu passa conheço aqui. cachorro, eu sei como o cachorro funciona. Isso não foi um cachorro. Tem vários tipos de cachorro, gente. Tem cachorro de vários tamanhos, tem cachorro selvagem, É. enfim. Os rumores e avistamentos do chupacabra se estenderam até o final dos anos 90 e no início dos anos 2000, uma nova versão do chupacabra apareceu. O chupacabra versão 2.0 era menos comparado a um alien e mais comparado a um cachorro. Ele andava de 4 patas e tinha os dentes afiados e ele não tinha pelo. A diferença dele E a para um cachorro era sobrancelha finíssima. como todos nós, Como todos nós naquela época, sobrancelha finíssima, uma linha. uma linha. Mas dessa vez, diferente do primeiro surto de avistamentos de chupacabra, os relatos vieram acompanhados de corpos. Um total de 12 corpos de chupacabras foram reportados, vindos principalmente do Texas e de outros estados do sudoeste estadunidense. Vários americanos começaram a encontrar chupacabras. Bom, todo ano tem um relato novo de um pé grande, né? Nos É. Estados Unidos. Então, assim, que eles tenham visto chupacabra. É. E esses corpos eram bem similares entre si, a maioria. Eles tinham em comum o aspecto perturbador. Eram todos muito magros, desprovidos de pelos e tinham uma aparência meio queimada. E aí, né, voltamos para o Benjamin Hadford, nosso pesquisador do Comitê para Investigação Cética. Ele foi chamado para investigar esses corpos. E sobre isso ele conta. Quando você tem um corpo, muda tudo. Você pode escolher amostras de DNA e de ossos, pode estudar a morfologia. No começo, estava logicamente cético em relação à existência da criatura, mas ao mesmo tempo tinha consciência de que é possível encontrar novos animais. Não queria simplesmente menosprezar ou descartar a possibilidade. Se o chupacabra é real, queria encontrá-lo. Os exames de DNA, entretanto, não revelaram nenhum animal desconhecido. Os corpos pertenciam a coiotes, cachorros, guaxinins e, pasmem, um peixe. Quem que achou que um peixe estava... Que peixe era esse, Que né? peixe era esse que estava no mato, no Texas? Não sei. Eu sei que, de acordo com o Benjamin Hadford, o motivo pelo qual esses animais foram confundidos com o chupacabra é porque era as pessoas não tinham biologia no ensino fundamental no Texas. Também. Não tinha nem pensado nisso.
Sabe, tipo, Porque se alguém me traz um peixe, eu vou falar amada. é. Isso é um bagre, né? Entendeu? Pois bem, então, de acordo com ele, o motivo pelo qual esses animais foram confundidos com chupacabra era, na maioria dos casos, a existência de uma doença chamada sarna sarcóptica, provocada Ah, por ácaros. Essa doença deixa a pele dos animais com um aspecto seco e escamoso, hum, o que, somado à histeria coletiva, fazia com que eles fossem confundidos com chupacabra. o peixe, gente. O peixe eu não sei, gente. Eu procurei tanto uma foto desse peixe, eu não achei. O peixe lá, Que gente. peixe é esse? Não sei, realmente não sei como Como que eu chegamos vim nesse parar ponto. nesse rolê, gente? O peixe chega lá, this is not a community of my peers. Mas de repente, sabe o que eu fico pensando? De repente, às vezes você tá na beira do rio e eu não sei se o peixe, o que acontece se ele pula e dá errado, ele pula pra fora do rio, ou se alguém pesca e larga. Mas várias vezes que eu tô passando por perto de rio, eu vejo carcaça de peixe. De repente foi uma carcaça parcial que a pessoa viu e na histeria ela falou: só pode ser o chupacabra. Aqui do lado do rio não pode ser um peixe, só pode ser o É. Não, mas é que às vezes é assustador se você vê, por exemplo, um Sim, sim, peixe sim. e de repente, tipo, se outros animais tiveram contato com aquela carcaça, de repente tinha um pouco de pelo. É. Então, eu não vou falar que a pessoa é burra. De repente foi um peixe disfarçado. Um peixe, entendeu? Já semi decomposto, que a pessoa confundiu. Porque de repente era um peixe piranha, sabe? Aqueles peixes que chamam. Da pessoa É. falou: olha, esse é o dentão do chupacabra. Eu dei tanto chupacabra, pode ser? Ou às vezes a pessoa viu a cabeça do peixe, pensou cabeça do chupacabra. É, então, de repente é isso. É verdade. É. Enfim. Os ataques às cabras, às ovelhas e às galinhas foram atribuídos a esses predadores doentes. Não é incomum que um cão selvagem morda um animal no pescoço e largue esse animal quando escuta um barulho ou se sinta ameaçado. Hum, E vale lembrar também que a própria perícia realizada na ovelha encontrada no Brasil revelou tratar-se de um ataque de cachorro. uhum. O Benjamin Redford considera o chupacabra o primeiro monstro da internet. Ah, Ele fala: se o chique. primeiro testemunho tivesse ocorrido em 85, algumas pessoas poderiam ouvir falar sobre ele, mas a história não teria viralizado pelo mundo todo. Sim. Hoje as pessoas vão ao Google e procuram animal misterioso que ataca coisas, e o mito se auto-perpetua. Sobre o Peixe. avistamento. Peixe. É assim que chegamos no peixe. Sobre o avistamento original, aquele da Madeline Tolentino ocorrido em 95 em Porto Rico, Hum, ele tem uma teoria. hum, A descrição feita pela Madeline era muito semelhante ao extraterrestre do filme A Experiência, que tinha acabado de ser lançado em Porto Rico. hum, E ela confirmou que tinha assistido o filme um pouco antes de ter tido sua experiência com o chupacabra. hum. Então, ela provavelmente sonhou com o filme e, meio sonhando, meio dormindo, viu o bicho do filme na janela e saiu gritando e falando pra todo mundo que tinha visto um alien. E essas coisas parecem ser muito reais. Às vezes você fala: não, eu tava acordada. Eu, antes da gente gravar, eu tava te falando que hoje eu acordei com paralisia do sono e eu senti, minha mão tava esticada, eu senti cabelo na minha mão. O cabelo de uma mulher e a mulher aqui, ó, eu senti o cabelo dela na minha mão. É E assustador? é assustador. E aquilo foi extremamente real pra mim. Só que não tinha ninguém na minha cama. Só que foi muito real e eu não conseguia me mexer, foi horrível. Então, às vezes, a gente tá meio que dormindo, meio que acordada, a gente fica impressionada com alguma imagem, com alguma coisa, algum som. E se você tem paralisia do sono, principalmente, você sabe que você fica. As coisas que você passa quando você tá na paralisia do sono, aquilo parece muito real. Eu já ouvi gente respirando do meu lado. E eu tava. Eu já ouvi assim, É, sabe, aquele. E eu tava é, dormindo, na verdade, sim, né? Eu tava acordada dormindo. Então parece muito real, assim, é sim. terrível.
É verdade. E, gente, sobre isso, né? Sobre Ou seja, ela é transtornada, gente. Igual eu. sobre isso que a Madeline passou, o Benjamin conta. Está tudo ali. Ela vê o filme e depois vê algo que confunde com um monstro. Então faria sentido, né? Hum. No Brasil, os ataques de chupacabra desapareceram da mesma forma que surgiram. Do nada. Só parou. É porque não era mais notícia, daí ninguém tava reportando mais chupacabra e caiu no esquecimento. Só pode ser. E sobre isso, o delegado aposentado Raul Francisco de Souza, que trabalhou em alguns desses casos, ele conta. Todo mundo ficou eufórico com essa história e decidimos apurar quando foram feitos boletins de ocorrência. A galera fez BO, ataque de chupacabra. Certíssimo. Fomos batendo de porta em porta e coletando depoimentos. Por incrível que pareça, os casos pararam de repente. Então concluímos que os autores ficaram com medo de serem presos e não o fizeram mais. Então, para ele, era uma pessoa fazendo isso. Ainda assim, há quem não acredite que tudo não passou de um grande hoax ou mal entendido, tá? O ufólogo Marco Leal, do Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Sorocaba, o GEPUS, e o pesquisador Carlos Alberto Machado questionam a teoria de que os ataques tenham sido cometidos por animais selvagens. Sobre isso, Carlos Alberto diz: se eram animais selvagens, por que pararam de atacar? Só entre 99 e 2000 que atacariam? É para se pensar. Os veterinários não identificavam sangue e os bichos estavam secos, isso que assustava. Já o Marco, ele afirma que ele não tem opinião formada. E ele fala: algumas fotos eu vejo e já tem uma poça de sangue, claramente não é o mesmo modo de ataque. Porém, nos últimos anos, há registros de situações parecidas com as que ocorreram aqui, só que no Chile. O Carlos Alberto afirma que até hoje ainda recebe imagens de supostos avistamentos e ataques, mas em quantidade menor do que antigamente. E essa, senhoras e senhores, é a história do chupacabra, o grande vilão da nossa infância, que nada mais era do que um cachorro com sarna. Mas, ó, só para complementar os comentários deles, porque ele falou assim: de repente acabou, os cachorros simplesmente, os animais selvagens simplesmente pararam de atacar. Eu acho que eles não pararam, mas as pessoas pararam de reportar porque o chupacabra caiu no esquecimento, porque a mídia já não estava tão. Você sabe como é que é a mídia? Outra história entra e substitui a história antiga, a gente esquece completamente, né? Então, as pessoas saiu do consciente nacional e das pessoas olhavam algum ataque e falavam, foi um cachorro. Entendeu? Ou racionalizava já a coisa porque tinha visto a reportagem dizendo que era um cachorro com sarna. Então a pessoa simplesmente não reportava mais, não é que deixou de existir. Simplesmente pararam de reportar porque caiu no esquecimento mesmo. Agora, eu concordo que é muito estranho um cachorro atacar e chupar o sangue inteiro do bicho, deixar ele seco, esturricado. Eu fico pensando se depois que saiu a matéria no Domingo Legal, não teve gente que não fez isso pra, tipo, sabe? Ou Pra causar o caos. um cachorro sarnento que aprendeu a usar canudo. E dava... É que, 30 galinhas muito. e é muito bicho. Mas, tipo, as galinhas. Então, elas estavam sem os pés, estavam. Mas as galinhas pode ser um coiote, um cachorro, um bicho do mato. Agora, você chupar o sangue, deixar o bicho esturricado, é isso que eu fico. A vaca com o sangue todo drenado. Largaram o melhor do churrasco ali, levaram só o sangue. Será que não tava rolando algum surto de morcego? Não tem muito no interior. Mas morcego chupa sangue dessa forma? Alguns sim, alguns Mas maiores não sim. tudo. Mas que morcego. E não é no Brasil, a maioria dos morcegos são frutívoros, né? Eles não comem, não chupam sangue. Esses morcegos que chupam sangue são mais comuns aqui para esses lados. A não ser, eu não sei teorias, tá, gente? Porque essa coisa da minha cabeça não tem nenhum embasamento para isso. Porque vive acontecendo da galera trazer esses bichos exóticos para um ecossistema que não é deles. E dá merda. Então, eu fico pensando se não pode. Porque, por exemplo, gente, hoje não sei, tá? Mas há uns 10, 15 anos atrás, teve um surto de javaporco no Nordeste do Brasil,
Porque teve uns fazendeiros que inventaram de trazer javali pro Nordeste para tentar criar javali. Obviamente, os javalis em, tipo, semanas arrebentaram as cercas, porque o javali é um bicho super agressivo, fugiram pro mato, se reproduziram com os porcos do mato e criaram o javaporco, que é uma espécie híbrida que não tem predador natural, porque não existia antes, que estava destruindo plantação, matando animal, estava assim, destruindo o ecossistema. Aconteceu uma coisa parecida no sul do país quando tentaram introduzir lebre lá também. Mesma coisa. Trouxeram as lebres da Europa, as lebres fugiram, se reproduziram com os coelhos locais, criaram uma espécie híbrida que não tinha predador, que destruiu o ecossistema. Não é, tendo isso em vista, existe um histórico, não é impossível alguém ter trazido uns morcegos. Ou um bicho qualquer que deu errado. Ou qualquer outro bicho que não era para estar no... E eles simplesmente morreram depois. Porque aí faria sentido, né? E quem fez isso não vai falar, porque a multa... Eu não sei nem se não dá cadeia. Não sei também. Por tráfico de animal. Provavelmente. Então, quem fez isso não ia falar, né? Não é chupacabra, não, fui eu. Eu que trouxe um cachorro doido aí da Argentina e ele se reproduziu com uma... É que daí também tem vários... Tem, tipo, no Texas, no Porto Rico, no Chile... Mas relato de animais, eu não vi nos Estados Unidos. Exato, exatamente. O modus operandi do chupacabra era diferente, né? Exato. Eu fico pensando até se, sei lá, se a galera não tentou trazer uns lobos, uns bichos assim, sabe? Que o modo de atacar é difícil, sei lá. Vai saber. E vocês, gente, o que vocês acham? Qual é a teoria de vocês? Você sabe, eu quero acreditar. Eu tô Vocês numa também onda tinham... porque... A vida tá tão difícil, gente. O mundo tá um lugar tão horrível. Todo dia que você abre um noticiário tem uma coisa horrível acontecendo. E parece que tá todo mundo tão idiota e tão burro e tão absurdamente, sei lá, neurótico e paranoico. Eu só quero acreditar agora em chupacabra, ET Bilu, ET de Varginha. ET de Varginha. Só em coisas só assim que seriam melhores do que certos presidentes. Sim. E é isso, gente. Conta pra gente das suas experiências com o chupacabra. Conta pra gente de outros hoaxes /lendas /febres do Brasil que vocês gostariam que a gente contasse. E outros ETs também que vocês querem. Outros que ETs. De repente você teve um ET na sua cidade. Conta pra gente. Conta pra gente. Tá? E não esquece que amanhã, segunda-feira, assim como todas as segundas-feiras, nós temos episódio inédito que não tem aqui no canal, lá no Spotify, Deezer ou qualquer agregador onde você encontra seus podcasts. Sim. Tchau. É isso, gente. Beijos. Tchau. Até mais. Where the path gives way to moss and stone, don't you stray too far alone. Where the ancient branches twist and groan, something waits you've never known. Billy went to fetch the pail, followed whispers on the trail, left his jacket on a nail just beyond the shadow veil. Now the sun hangs low and red, empty is his little bed. All the trees have taken one again. Hear the sorrow on the wind's refrain. He wears a crown of stick and bone on a mossy forgotten throne. It has no name we dare to speak. It watches through the coming week. Its roots run deeper than the grave. It only wants what it can say. Don't you stray. Don't you stray. It's waiting.